Olá, no oferecimento da Carina Leste Confecções está no ar o nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Flamengo bate o Botafogo e está na semifinal da Copa do Brasil. Corinthians é eliminado dos pênaltis da Copa do Brasil. Montes Claros Futebol Clube joga nesta sexta-feira aqui em Montes Claros pela segundona de futebol mineira. E mais, está no nosso estúdio hoje o Nery Júnior, técnico do Montes Claros, saiu a primeira vitória. Nós vamos bater um papo com ele que já foi campeão da Superliga e muito mais. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. E hoje, um convidado ilustre, técnico de voleibol do Montes Claros. Ele já foi campeão da Superliga com o time do SESI, já foi campeão sul-americano, já treinou a equipe de praia e hoje é o técnico da equipe de Montes Claros. Estou falando do Nery Tambeiro Júnior. Ele que recentemente era assistente, o Paulo passou a ser o presidente da equipe e ele assumiu o comando. E pé quente, sumiu e já veio a primeira vitória em cima do todo-poderoso Taubaté do Giba. Você vai conferir aqui no programa os melhores momentos, as entrevistas e muito mais. Nery, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo, mostrar a trajetória da equipe que a gente pretende com ela e estou aqui à disposição. Nery, a gente sabe, queria que você contasse para o telespectador a sua carreira. Você é professor de educação física, né? Começou como treinador, foi jogador ou não? Como é que foi a sua trajetória para chegar ao vôlei profissional? Então, eu jogava jogos estudantis, isso era em Natal, Rio Grande do Norte. E aí eu vi que eu não ia ser um expoente, resolvi levar a sério estudando. Aí fui fazer vestibular no Rio de Janeiro, fiz a faculdade da Gama Filho. E já comecei com escolinhas e logo no Fluminense com equipe do infantil, infanto, juvenil. Depois disso eu fui para uma equipe profissional que era Olímpicos. Depois da Olímpicos eu fui para a Unisul, né, trabalhar com o alemão, que era auxiliar do Radamés da seleção brasileira. Lá nós ficamos em segundo e terceiro lugar na Superliga. Depois disso eu fui para o vôlei de praia, trabalhei 8 anos no vôlei de praia, com a Sandra e Leila a princípio, depois foi Sandra e Ana Paula, onde eu fui para a Olimpíada de Atenas como assistente da comissão técnica da seleção brasileira. E ficamos em quinto lugar, perdemos para ir para a semifinal para a BA e Shelda, mas nesse ano nós fomos campeão mundial com essa dupla, o ano anterior, né? E depois disso eu recebi um convite do Marcos Miranda para trabalhar na Rússia. E lá eu fiquei 1 ano e meio, a quase 2 anos, no Lokomotiv de Belgorod. Quando eu retornei, o Bernardo me fez um convite para trabalhar nas divisões de base da seleção brasileira. E nesse mesmo momento o Giovanni me chamou para ir para o SESI. Então, nesse momento eu tive que decidir, não dá para fazer as duas coisas, eu resolvi aceitar o convite do Giovanni e fiquei lá 4 anos, né? E no final da temporada passada o Giovanni foi dispensado junto com a comissão técnica e eu recebi o convite do Paulo Martins e hoje eu estou aqui. Bacana, o currículo dá inveja. A gente sabe que você formou em educação física, né? Você tem uma trajetória, você é gaúcho, mas como é que foi essa história que é gaúcho, mas você só foi registrado lá? Como é que foi essa história? É curiosa. Que a minha mãe é de Belém do Pará. Então meu pai estava trabalhando lá, meu pai é militar da aeronáutica e conheceu a minha mãe e eu nasci lá, mas meu pai, como era gaúcho e falou que não queria ter um filho paraense, me botou num avião e para me registrar em Porto Alegre. Então meus documentos todos são de lá, natural de Porto Alegre. Então, falando de time de futebol, mudar um pouquinho. Hoje você torce para quê? Morou no Rio de Janeiro, é gaúcho,
está em Minas Gerais, morou em São Paulo, trouxe para quem no futebol? Então, a minha vida toda, praticamente, eu morei no Rio de Janeiro, né? E lá eu sou Fluminense, clube onde eu trabalhei 8 anos, né? Nas bases. Ali é um clube que eu tenho muito carinho, acompanhei de perto. Então, é um clube assim que eu respeito bastante. Falando em Rio de Janeiro, já teve uma época onde o Rio de Janeiro mandava muito no voleibol, né? Você tinha Pirelli, Bradesco, não sei se você acompanhou essa fase. Queria que você fizesse um paralelo, uma sinopse dessa época para cá. O vôlei cresceu, melhorou? Era mais fácil jogar naquela época ou agora? Então, antigamente tinham duas, Pirelli, Bradesco e depois veio o Minas, que até se tornou tricampeão brasileiro. Com Pelé e Companhia Limitada, Geraldinho que teve aqui. Isso. Mas hoje em dia a iniciativa privada apoiou outros times, né? Então hoje nós temos aí uns 4, 5 times em condições de brigar pelo título. E eu acho que antigamente as forças se concentravam muito em 2 equipes ali, logo depois veio o Minas. Mas hoje a competição está mais difícil. Nery, a gente está vendo hoje o vôlei está inflacionado, ficou muito caro. Não ficou inviável, não atrapalhou, não, porque a televisão hoje ela manda, ela faz o horário que ela quer, ela paga, ela vende para o mundo inteiro. Para a televisão ficou rentável. Para os técnicos também você acha que não ficou difícil, não? Porque alguns jogadores ganham muitos e outros ganham muito pouco. Isso aí é uma realidade, mas é o mercado e é difícil você controlar esse mercado, porque os jogadores são valorizados. Se uma equipe do Brasil não paga, eles vão para fora, mas eles têm uma preferência de jogar aqui no país deles, né, e onde eles moram e, se possível, ali na cidade em que eles têm os parentes, né? Mas isso é muito difícil controlar, viu, Rubão? Porque o mercado tem o seu preço e quem não paga não fica com os jogadores, né? Olha, nós tínhamos 17, que chegou a ter 17 equipes, hoje tem 12. O que você atribui isso? Porque os jogadores foram embora, porque salários? O momento financeiro do Brasil, assim, para apoiar o esporte está um pouco difícil, né? Se você for ver, todos os clubes hoje da Superliga, pelo menos masculino, onde eu me encontro, passam por dificuldades. Tirando o SESI, o SADA e acredito que o Minas, né? Todas as outras equipes levam assim, a temporada tendo que controlar muito bem os gastos. Tem o RJ aí também, né? Então, a RJ quase ficou de fora da Superliga, né? Porque era apoiado ali pelo RJX, ali pelo EIC e também teve problema financeiro, né? Mas, por outro lado, apareceu uma equipe nova que é o Quirim. Então, a realidade deles eu não conheço, mas todo mundo passa por dificuldade. Então, é um momento difícil para o esporte. Verdade. Nós estamos batendo papo com o Nery Júnior, técnico do Montes Claros Vôlei. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai mostrar os melhores momentos da vitória em cima do Taubaté. Rapidinho, já a gente volta.